Bom dia, meu nome é Thaís, eu sou diretora da Escola Maternitá. E aqui na nossa escola a gente está com um projeto chamado Escola em Ação, que visa trazer profissionais de diversas áreas para estar contribuindo com os pais com informações de diversos assuntos. Nosso primeiro encontro foi com a psicóloga Lauriane, que foi abordado o tema sobre o desenvolvimento da criança. E hoje a gente vai ter a presença ilustre, né, da Marina Porto, que é uma nutricionista. Na verdade, hoje vai ser mais um bate-papo, tirando algumas dúvidas em relação à alimentação das crianças. Eu vou estar convidando agora a Marina para entrar na nossa live. A Amanda está fazendo um convite. Oi, Thaís, bom dia. Bom dia. Vou virar aqui para eu ficar na mesma posição que você, então. Tudo bem, Marina? Tudo bem, Thaís, e você? Bem também, graças a Deus. Então tá bom. Se você quiser começar se apresentando. Tá bom. Primeiro eu queria agradecer o convite, estou muito feliz de participar desse projeto aí da escola. Para quem não me conhece, eu sou Marina Porto, sou nutricionista materno-infantil, mãe da Giovana, que estudou aí na maternidade, inclusive, né? Foi para ir com 5 meses, bem bebezinha. E hoje eu sou nutricionista materno-infantil, eu sou nutricionista há 10 anos e hoje eu atuo na área materno-infantil. Então eu atendo em consultório gestantes, lactantes, bebês e crianças aí, orientando com relação à alimentação. É isso. Então, Marina, nós vamos então assim, a gente já tem algumas perguntas, também a gente agradece, né, a oportunidade de você estar contribuindo com a gente, né, eu acredito que as mães acabam tendo muitas dúvidas relacionadas à alimentação das crianças. Então, a gente já tem umas perguntinhas, então vai ser um bate-papo, né, eu vou fazendo as perguntinhas, você vai respondendo, e no final tem umas perguntas que a Amanda lançou no Instagram, dúvida das próprias mães. Porque elas passam no dia a dia. Então, assim, algumas coisas eu já percebi que é algo que a gente já vai comentar sobre o nosso bate-papo. E aí a gente vou passando para você. Tá legal. Vamos lá? Vamos. O que fazer para evitar problemas alimentares na infância? Bom, a gente tem que começar certo lá desde o início, né? Dá pra gente atuar nessa prevenção aí desde a gestação. Então, durante a gestação, a mãe tem uma alimentação mais adequada possível, mais equilibrada, com comidas naturais, comida caseira, evitando industrializados, ultraprocessados. E isso já vai influenciar aí o paladar da criança. Porque por volta dos 16 semanas de gestação, o bebezinho ele já começa a engolir o líquido amniótico e inalar também. Então, o sabor daquilo que a mãe come, ela já começa a passar para o líquido amniótico. E o bebê tem esse primeiro contato aí dentro da barriga da mãe. Então, aí, a mãe já começa a influenciar as preferências alimentares do bebê. Então, aquela mãe que na gestação tem uma alimentação mais adequada, com mais verduras, legumes, frutas, vai ser mais fácil ela introduzir isso na alimentação da criança, quando ele começa a comer. Agora, aquela mãe que tem uma alimentação totalmente inadequada, cheia de industrializados, açúcar, toda errada, farinha branca, a criança vai desenvolvendo esse paladar mais preferente a esses alimentos não saudáveis, né? Então, a gente já consegue fazer isso desde a gestação. Depois também, durante a amamentação, a gente consegue já influenciar isso aí, evitar que... Porque o leite também é influenciado pelos alimentos que a mãe consome. Então, o sabor aquilo que você consome também vai influenciar o sabor do leite. E o bebê continua tendo esse contato com os primeiros sabores. Então, aí você continua formando as primeiras preferências alimentares do bebê, né? Começa a influenciar os hábitos alimentares dele. E aí, na introdução alimentar, isso se faz mais presente ainda, é onde a gente realmente precisa atuar de forma certa, preventiva, fazer uma introdução alimentar de forma bem adequada, para poder evitar esses problemas alimentares na infância, né? Então, isso aí, claro que tem muitos outros fatores, né, que desencadeiam dificuldades alimentares aí ao longo da infância, mas se a gente consegue, nesse período de gestação, amamentação, introdução alimentar, ter essa alimentação mais adequada, os riscos são muito menores. E esse período que eu estou falando são exatamente os primeiros 1000 dias. Você já ouviu falar sobre isso, Thaís? Já sim. Então, os primeiros 1000 dias hoje são muito falados, estão sendo muito estudados, tem muita ciência, está em cima desse período aí,
porque a gente conhece esse período como período ouro. Muito do que eu vivo, do que você vive, que todos nós vivemos, é reflexo do que a gente viveu lá nesses primeiros 1000 dias de vida, que corresponde a esse período da gestação, então desde a concepção, a gestação toda, e os 2 primeiros anos de vida. Então, o que a gente vive nesse período deixa marcas até no nosso DNA. Está sendo feita a programação metabólica. Então, muita coisa acontece importante nesse período, né? Mas a formação da microbiota do nosso corpo, então as bactérias que alojam o nosso corpo, acontece nesse período, vai determinar a nossa saúde, nossa imunidade. A questão das preferências alimentares, como eu já falei também, começa a se formar nesse período aí de gestação, amamentação, primeiro e segundo aninho de vida. Desenvolvimento cerebral, crescimento e desenvolvimento cerebral. Nesse período é o pico. Então, olha a importância do desenvolvimento cognitivo do bebê aí. Ele precisa de nutrientes para isso, né? Então, esses primeiros 1000 dias são muito falados por isso, e é por isso que a gente tem que ter tanta atenção e tanto cuidado com essa fase aí, porque vai influenciar o paladar, a saúde da criança pela vida toda. Ah, legal. Muita gente realmente acho que não sabe essa informação. Acho que é só depois que a introdução alimentar é só lá, hoje por volta dos 6 meses, né? Exatamente. E tem esse tipo de informação que começa desde o útero, né? Exatamente. É bem importante. Segunda pergunta. Como ter sucesso na introdução alimentar do bebê? Bom, a primeira coisa a se fazer é não ter pressa para começar, né? A recomendação oficial de todos os órgãos científicos aí de pediatria é que a introdução alimentar seja iniciada a partir dos 6 meses. Então, muita gente acaba começando antes porque é orientado por algum profissional, ou porque vai voltar ao trabalho antes desse período, ou porque a criança vai para a escolinha antes desse período e acha que precisa começar a introdução alimentar antes do tempo. Mas não, a recomendação é que comece aos 6 meses, porque é aí que o bebê está preparado para receber outros alimentos. Então, uma das coisas para ter sucesso é começar no tempo certo, porque se você espera o tempo certo e o bebê está mais preparado, é muito mais fácil de você introduzir. Se você começa a oferecer os alimentos, o bebê não está preparado, ele não está durinho ainda, não está preparado para mastigar, para deglutir, ele pode desenvolver alguma alergia também, fica mais difícil de você ter sucesso se o bebê não está pronto para isso, né? Então, a primeira coisa é saber desse tempo. É a partir dos 6 meses. É muito individual, claro. Cada bebê deve ser avaliado, ele tem que estar pronto. Tem alguns sinais que a gente observa para ver se o bebê realmente está pronto, mas a recomendação geral é que por volta desse tempo aí de 6 meses que deve começar. Então, isso com certeza influencia. E tem muito palpite da família, né? As avós, as sogras, os tios, as tias, né? Ah, porque com meu filho eu fiz assim, então pode começar, não tem problema, né? Exatamente. Isso é uma queixa grande aí nos atendimentos, não só com relação a começar a introdução alimentar, mas a oferecer doce, a forma de oferecer a comidinha para a criança. Eu tenho muito essa queixa, mas a avó, ele fica com a avó, e as pessoas falam isso, falam aquilo. Então, acho que o importante é você se informar, pegar informações seguras, porque na internet hoje a gente vê de tudo, né? Mas ver realmente as informações seguras e compartilhar com essas pessoas que fazem parte da vida da criança, né? E mostrar para ela o porquê que não vou começar antes. Porque isso não vai trazer nenhum benefício para ele, porque isso vai oferecer risco para ele não está preparado, porque o leite materno ou a fórmula infantil o porquê, a importância e mostrar que é o melhor para o bebê, né? Então, a primeira coisa é essa, não ter pressa, né? Isso facilita o sucesso aí na introdução alimentar. O segundo ponto é ter muita calma, muita paciência, porque na maioria das vezes o bebê demora para aceitar, porque ele não sabe o que é aquilo, né? Ele não conhece os alimentos, conhece só o leite, ele não sabe o que é aquilo, ele não sabe o que é de comer, ele não sabe que aquilo traz conforto para ele também, que ele sacia, enche a barriguinha. Então vai demorar um tempo para ele aprender. Então, porque na verdade a introdução alimentar é mais de caráter de aprendizado mesmo, não é nem tanto para nutrir. O leite oferece a maior parte do que ele precisa. Então, é importante entender isso também. O bebê precisa de um tempo, é uma adaptação para ele. E aí, exatamente a alimentação complementar. O leite até 1 aninho, ele vai oferecer tudo que o bebê, boa parte do que o bebê precisa, em termos de energia, de nutrientes. O principal alimento dele até 1 ano é o leite, seja materno ou a fórmula infantil. Então, a alimentação vem para complementar. O bebê não precisa comer muito de uma hora para outra.
E isso é importante as famílias saberem, porque ela fica muito naquela angústia, naquela ansiedade, quer que a criança coma a todo custo, a criança não está aceitando, começa a criar estratégias, fazer coisas diferentes para fazer a criança comer, começa a forçar, e isso desanda a introdução alimentar e realmente atrapalha o aprendizado da criança nessa fase tão importante. Então, é basicamente isso, esperar o tempo certo, ter muita calma, paciência e saber disso, que é um momento de aprendizado, não precisa ter pressa, e oferecer os alimentos adequados, né? Comida, legumes, verduras, cereais, leguminosas, né? Que são os grãos, frutas, oferecer comida mesmo, e não oferecer industrializados e outros alimentos assim para criança. Então, os alimentos adequados também vão influenciar aí no sucesso da introdução alimentar. Certo, vamos lá. Oferecer alimentos em pedaços aos bebês. Essa forma mais atual de introdução alimentar não oferece risco ao bebê? Bom, primeiro... Parecido aí, né? Tem que dar uma caidinha, mas depois volta. Ah, então tá bom. Bom, primeira coisa, respondendo já de cara, que não oferece risco ao bebê. Essa forma aí mais atual de oferecer comidinha para o bebê, né, em formato de pedaços, é o famoso BLW. A maioria das pessoas que estão aí nessa fase já ouviram falar, já leram alguma coisa a respeito. Mas, traduzindo, é o desmame guiado pelo bebê, que na verdade é uma forma de introdução alimentar, que o bebê ele come os alimentos com as mãos e os alimentos em pedaços. E não daquela forma mais convencional, que é a papinha, comidinha amassadinha. Então, a gente vê muita foto por aí, né? Do bebê com brócolis na mão, o bebê comendo um pedaço de banana. Então, é essa forma. Mas o que é? O BLW, na verdade, não é comer com as mãos só. Ele é uma abordagem de introdução alimentar que preza muito pela autonomia da criança. Então, os pais oferecem os alimentos adequados para a criança e a criança ela vai decidir o que ela vai comer, o quanto ela vai comer, ela vai tomar a iniciativa de comer. Então, preza muito pela autonomia, pela confiança, pelo respeito aí. E aí, o que a gente vê, né, o que os estudos mostram, o que os estudiosos dessa área do BLW mostram, é que as crianças que se alimentam dessa forma, normalmente elas criam uma relação bem harmoniosa com a comida, tem mais prazer em comer, a criança acaba sendo mais independente, tem essa relação melhor com a alimentação. É isso que tem mostrado. Mas respondendo a sua pergunta, não, ela não oferece risco ao bebê. E aí, normalmente, são dois questionamentos, né, com relação ao risco. Pelo engasgo e pela questão da nutrição do bebê mesmo, né? Primeiro, com relação à nutrição. Muitas vezes os pais questionam isso porque o bebê não tem tanta habilidade assim para comer sozinho. Então, ele vai comer pouca quantidade, ele vai comer aquilo que ele quer. Então, muitas pessoas não se adaptam a essa forma de oferecer o alimento para o bebê por isso, porque fica nesse medo aí do bebê não comer muito pouco. Então, é importante saber, como eu já falei, que o bebê não precisa comer muito. Não é porque ele fez 6 meses que ele, de ontem para hoje, o leite já não atende mais aquilo que ele precisa. E isso, essa demanda a mais de energia, de nutrientes que ele vai precisar além do leite, vai aumentando aí no decorrer dos meses gradativamente, mas isso aumenta de forma lenta. Então, o bebê ele tem esse tempo para aprender, para se adaptar e para ir comendo menos. O corpo dele, com o tempo, vai pedindo mais comida. Então, nesse tempo, ele vai desenvolvendo essa habilidade de comer sozinho e vai comendo mais. Então, não tem nenhuma preocupação se ele está comendo muito pouco no início, porque ele, de fato, precisa de muito pouco no início. Logo que ele fez 6 meses, ele vai precisar de muito pouco para completar o que ele precisa. Então, em termos de nutrição, não é motivo para se preocupar. O BLW não oferece esse risco desde que os pais estejam oferecendo os alimentos adequados, né? Então, na refeição principal, almoço e jantar, oferecer todos os grupos alimentares, oferecer as frutinhas. Então, se estiver sendo feito de forma adequada, muito bem orientado, não tem nenhum risco para o bebê. E com relação ao engasgo, que eu acho que é a preocupação principal aí das pessoas, né? Tem gente que apavora. Nunca que eu vou dar um alimento em pedaço para o meu bebê, que ele vai engasgar. É a mesma coisa. A ciência mostra pra gente que não. O bebê comer esses alimentos em pedaços, ele não tem um risco maior. Na verdade, o risco é o mesmo. Seja o alimento líquido, pastoso ou em pedaços, o risco para o bebê é o mesmo. E aí, o que acontece? E os engasgos, eles não são frequentes. O que acontece com muita frequência na introdução alimentar, e principalmente aí para as crianças que estão comendo alimentos em pedaços,
é o reflexo de Gag. Você já ouviu falar aí sobre isso? Já, que eles se engasgam sozinhos, né? São coisas diferentes. O reflexo de Gag, na verdade, é um mecanismo de defesa do nosso corpo. É um mecanismo natural. Nós adultos também temos isso. É como se fosse uma ânsia de vômito. Uhum. Isso acontece muito na introdução alimentar. O bebê parece que vai ter uma ânsia de vômito. Isso é diferente do engasgo. Isso é uma coisa natural. Nós adultos temos. Só que nós adultos temos esse reflexo lá na faringe e nas amígdalas. O bebê, ele tem esse reflexo, é ativado no final da língua. Por isso que no bebê acontece com mais frequência. Então, ele acontece exatamente para o bebê não se engasgar. Então, o bebê não mastigou um alimento direito. Na hora que ele chega um pedação lá no final da língua, ele volta para a boca do bebê como uma defesa, para que o bebê possa mastigar e engolir de novo. Então, isso é o gag. Agora, o engasgo é uma coisa mais séria. O engasgo, ele tampa as vias aéreas, né? O bebê engoliu ali o alimento, foi para um lugar errado, foi um pedaço muito grande. Aí ele tampa as vias aéreas e realmente é uma coisa mais séria, vai para a parte respiratória do corpo do bebê. É mais sério. Então, a gente tem que saber diferenciar. E respondendo a sua pergunta, não. O BLW, né, alimentos em pedaços, não oferecem esse risco maior aí, não. E a gente tem que saber diferenciar. Quando é engasgo, o bebê ele fica arroxeado, ele não chora, ele não tem reação nenhuma, né? E agora o gag, não. O gag, realmente, o alimento volta, a criança fica meio paradinha, mas coisa de 2, estourando 10 segundos, a criança volta a mastigar a comida, normalmente ou ela cospe ou ela engole de novo. Então, tem essa diferença aí. E aí é muito importante você saber diferenciar e saber lidar, porque às vezes a criança só está tendo um reflexo de gag. E a mãe se desespera e pega a criança, sacode e pode virar um engasgo, que é uma coisa muito mais séria, tá? Então, mas as pessoas que têm medo, insegurança com relação ao BLW, ou independente de BLW, de oferecer um pedaço de alimento para a criança inteiro, não tenham medo, mas tem que saber fazer. Né? Não oferecer um alimento muito duro, o alimento tem que estar bem cozido, o alimento tem que estar maior que a mãozinha do bebê, porque ele não tem ainda aquela habilidade de abrir e fechar a mão, então tem que estar sobrando para fora da mãozinha dele, sempre ficar junto e observar, claro, estar sempre junto do bebê, mas não é risco para ele, não. Legal. Vamos lá. O que fazer quando a criança ela não gosta de algum alimento? Bom, quando a criança não gosta de algum alimento, na verdade a criança tem direito de não gostar de algum alimento, né? Todos nós temos algum alimento que a gente não gosta, que não agrada o nosso paladar. Mas é importante a gente persistir. Não é porque a criança experimentou o alimento uma vez, 2 vezes, 3 vezes, meu filho não gosta disso. Isso é muito comum também na introdução alimentar. A mãe começa a oferecer uma frutinha para a criança faz muita careta, não aceita, a mãe já fala, ele não gostou de tal fruta. Ele está conhecendo, experimentando, é um sabor diferente, então ele vai fazer caretinha mesmo, isso não quer saber, não gostar. Mas mesmo que seja crianças mais velhas, para a gente afirmar, isso os estudos também mostram para a gente gente afirmar que a criança realmente não gosta de um determinado alimento, a gente precisa oferecer para ele de 10 a 15 vezes, pelo menos, o mesmo alimento. Então, é muito importante. Se seu filho não gosta de um alimento, não desista. Se você ofereceu 1, 2 vezes, ele falou que não gosta e você não oferece nunca mais. Não. É importante persistir, continuar oferecendo esse alimento para ele várias vezes, de diferentes formas, em diferentes dias, incluir em alguma preparação que ele goste muito, em alguma consistência que ele aceita bem, e continuar oferecendo dessa forma. Então, a gente não pode falar, ele não gosta, não vou oferecer mais. Sempre colocar no prato, né? Supondo que algum legume que a criança não gosta, ele não gosta, você não coloca no prato dele, ele não vai aprender mesmo, não vai se habituar, não vai se interessar. Então, mesmo que seja um alimento que a criança não gosta, precisa colocar no prato, precisa expor ali. Em algum momento a gente percebe que a criança sim se interessa, tá vendo a família toda comer. Em algum momento pode acontecer, pode ser que sim, pode ser que não, mas pode ser que ele se interessa sim, pegue e tente experimentar. Então, a gente precisa persistir, oferecer de diferentes formas, ter em casa, porque às vezes a criança não come e a família para de comprar. Perdeu a oportunidade de ensinar para ele não vai gostar nunca mesmo, né? Então, tem que ter essa persistência, porque a criança aí, ao longo da infância, ela muda muitas preferências alimentares. Eu vejo muito em consultório alimentos que a mãe tinha certeza que o filho não ia aceitar nunca, e com a persistência, você tem que fazer, não adianta você fazer isso uma vez e desistir, tem que fazer várias vezes, oferecer várias vezes, tentar de diferentes formas, que muitas vezes a criança acaba aceitando sim. Agora ofereceu aí 10, 15, 20 vezes,
de diferentes formas para a criança e ela realmente não quer, ela não gosta, né? Se for um alimento ou outro, ok. O que a gente não pode é aceitar isso para um grupo alimentar inteiro. Meu filho não come verdura nenhuma, o meu filho não come legume nenhum. Aí é uma coisa mais séria, a gente tem que persistir. Mas um alimento ou outro vai ser natural, ele não gostar e não tem nenhum problema nisso. Thaís? Nós temos até feito um projetinho aqui no berçário com a introdução dos legumes, né? A Elisângela está acompanhando as crianças e aí ela, cada semana ela tem colocado um legume diferente. Então, já foi brócolis, mandioquinha, abóbora, e assim, tem sido uma descoberta, porque às vezes a gente acha, ele não vai querer, não vai pegar. E eles têm adorado. E os pais vão fazer isso em casa também, em conjunto. Então acaba sendo um sucesso. Tá bem bacana esse projeto. Eu vi as fotos, achei muito, muito bacana. Parabéns, gostei bastante. E é isso, criança aprende brincando, né? Explorando. É isso que é gostoso para eles. Né? Não adianta forçar, querer achar que ele vai que ele vai achar gostoso, né? Eles aprendem assim, imitando e também explorando, podendo brincar. Aí eles começam a se interessar mais pela coisa. Mas muito bacana, gostei bastante da ideia de vocês. Marília, a gente está com bastante visualizações no Instagram e tem algumas perguntas, né? Então aí a gente deixa para o final do nosso bate-papo, só para avisar os pais que estão assistindo. Eu não estou conseguindo ler também, porque acabou que a gente está fazendo a live na horizontal, né? Mas depois a gente volta aqui, vai lendo e respondendo. Isso, a Amanda está aqui com a gente, aí ela vai Tá de olho nas perguntinhas e depois a gente vai respondendo. Combinado. O que muda na alimentação da criança a partir de 1 ano? Bom, a partir de 1 aninho. Então, a introdução alimentar do bebê começa com 6 meses. E aí, até 1 aninho de idade, é alimentação complementar. Então, os alimentos que a gente vai introduzir, legumes, a comidinha, o almoço, o jantar, vão complementar o leite. E a partir de 1 aninho, o leite já não é o principal alimento do bebê. Então, o leite vai complementar os outros alimentos. E a base da alimentação tem que ser os alimentos saudáveis, sem ser o leite. E muitas vezes isso não acontece, né? O leite acaba sendo, em alguns casos, acaba sendo o principal alimento da criança até 2 anos, às vezes 3 anos. A criança toma mais leite do que come outras coisas. E a gente precisa ter esse cuidado. A partir de 1 aninho, tem que ter um bom aprendizado aí da introdução alimentar para que a partir de 1 aninho ele esteja mais comendo os outros alimentos e o leite só complementando. Então, a partir de 1 ano também, a criança está apta para receber a comida da família. Então, ele já pode comer a mesma alimentação da família, mas é claro que é importante a gente observar se a alimentação da família está saudável, né? Se a alimentação estiver inadequada, não tem condição nenhuma da criança comer a mesma comida da família. Então, a família também tem esse período para se adaptar, para rever a alimentação como está e melhorando, porque isso é não só pela criança, mas isso é importante para todos, né? E para que quando tiver 1 ano e a criança possa comer a mesma comida que a família toda. E isso facilita também na rotina, porque não tem condições de ficar fazendo uma comida para a família, outra comida para a criança. E é importante também que todos comam a mesma coisa, que seja uma alimentação mais saudável. Então, a partir de 1 aninho aí, a criança já pode comer essa comidinha da família, até por causa do sal também, que a gente não pode introduzir antes de 1 ano de idade. Então, a partir de 1 ano, a criança já pode, claro que tem que ser controlado, né? O mínimo de sal possível. E isso aí é importante também para qualquer pessoa da família. Por volta de 1 aninho também, tem uma coisa importante que acontece. A criança, ela tem a velocidade de crescimento desacelerada. No primeiro aninho de vida, até a criança fazer 1 aninho, ela cresce muito rápido e ela ganha peso muito rápido. Por exemplo, uma criança que nasce com 3 quilos, com 1 ano ela triplica o peso. Muitas delas estão com 9 quilos com 1 ano. Ela triplicou de peso. Isso, quando ela fizer 1 ano, até 2 anos, normalmente a criança ganha de 2 a 3 quilos durante o ano. Então, desacelera esse ganho de peso, essa velocidade de crescimento. E aí, isso acontece, e com isso as necessidades nutricionais da criança estão menores também, ele não precisa de tanta energia, de tanto nutriente, e aí afeta o apetite dele. Então, é muito natural que por volta de 1 aninho a criança comece a comer menos. E aí começa a frustração da família, o desespero da família, e aí vem aquelas estratégias de distrair a criança, de oferecer celular, de oferecer tablet, oferecer brinquedo, ligar a televisão, começar a oferecer, se você comer eu te dou a sobremesa, se você comer eu te levo em tal lugar.
um monte de estratégias de suborno, de trocas para fazer a criança comer. E é aí onde começa a desandar a alimentação da criança. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado, saber isso. A partir de um aninho, ele vai comer menos, isso é fisiológico, isso é natural e não é motivo de preocupação. E aí a gente tem que tomar o cuidado e respeitar os sinais de fome e saciedade dele. Oferecer comida saudável, não introduzir alimentos que talvez ele aceite melhor. Ah, vou começar a dar pão, vou começar a dar bolacha, porque eu quero que ele coma de qualquer jeito. Se você começar a oferecer esses alimentos que você acha que ele vai aceitar melhor e não são saudáveis, ele vai preferir esses alimentos, vai deixar de comer os alimentos saudáveis, isso só vai prejudicar a saúde dele. Então, manter essa oferta de alimento saudável, saber que ele vai comer menos e respeitar os sinais de fome e saciedade. Ofereceu, você achou que ele comeu pouco, mas é aquilo que o corpo dele está precisando. Então, sempre aceitando esses sinais que ele te dá de que ele está saciado. Outra coisa importante também, aí por volta de um aninho, a criança ela começa a andar, né? Ela fica mais ativa, mais curiosa, ou explora mais o ambiente. Então, a hora da refeição já não é tão interessante para ela mais, né? Porque quando ela é bebezinha, ela tá ali, fica mais parada, vem o alimento, ela pode brincar, explorar, então é mais gostoso. Depois de um ano, não, tem coisas mais interessantes para ela explorar. Então, também é natural que ela se desinteresse um pouco pelos momentos das refeições. Então, a família tem que tomar esse cuidado para não perder esse prazer aí com a hora da refeição. Procurar comer sempre junto, dentro das possibilidades, né? Eu sei que nem sempre é possível fazer todas as refeições juntos, mas tentar fazer junto e não ficar usando dessas estratégias aí para fazer a criança comer, sair com a colher atrás dela pela casa. Tudo isso já vai prejudicando essa construção da relação dela aí com a comida. Então, tomar muito cuidado, tem essa mudança muito drástica aí quando a criança faz um aninho também. E aí, nessa mesma fase, acontece um processo muito natural de todas as crianças, que chama neofobia. A criança começa a não querer experimentar nada, não aceita nada novo, e muitas vezes também ela para de aceitar coisas que ela gostava. Isso é uma coisa também natural, que aí às vezes também as famílias tomam como um problema, minha criança está seletiva, está recusando tudo e começa a entrar em desespero. Então, é uma coisa natural e é importante que você continue persistindo, ofereça. Ela não quis hoje, tudo bem, não vai forçar. Outro dia você oferece de novo, num corte diferente, numa preparação diferente, junto com uma outra coisa que ela gosta muito e persistindo. Mas é importante saber que existem esses fatores aí que são naturais aí da criança por volta de 1 a 2 aninhos. Aí, assim, além disso, para criança de 1 ano, a gente já pode introduzir derivados, né, derivados do leite, então, queijo, iogurte, coalhada, a gente já pode introduzir. O leite de vaca a gente pode introduzir em preparações, né, vai fazer um bolo, alguma coisa assim, pode pôr leite de vaca. Mas, se a criança estiver amamentando, o ideal é que ela continue amamentando, ou se ela não está amamentando, o ideal é que ela continue com a fórmula até os 2 anos. É basicamente isso. Vamos lá. Meu filho, de repente, começou a comer muito menos. Como proceder? Tá. A criança que para de comer, né, ou passa a comer muito menos. Claro que tem casos e casos, deve ser, se é uma coisa muito severa, deve ser avaliado individualmente, mas no geral, o que pode fazer a criança passar a comer menos? Um deles é isso que eu falei, quando a criança faz um aninho aí, entre 1 e 2 anos, pode ser que ela comece a comer muito menos. Só um momentinho. Pode ser que ela passe a comer muito, mas é uma coisa fisiológica, porque o corpo dela está precisando menos. Ela está crescendo menos, o corpo dela está precisando menos. Então, segue aquelas orientações que eu já dei aqui. Mas também, a gente tem que observar, meu filho está comendo muito menos. A gente precisa observar o que está acontecendo, né? Se tem algum incômodo, alguma coisa afetando aí o apetite dele. Eu recebo muito questionamento. Ele não estava comendo super bem semana passada, não quer comer nada essa semana. E a gente vai investigar, ou a criança está com algum problema gastrointestinal, uma diarreia, uma constipação, alguma coisa assim, afeta o apetite, ou está nascendo dentes na introdução alimentar, o que eu mais vivo. A mãe fica desesperada, está ficando seletiva e tal. Aí quando vai ver, aí eu questiono e tal, está nascendo dente. A criança não vai ter apetite mesmo, né? Dente nascendo com dor. Então, isso também afeta. Ou gripe, resfriado, é completamente natural que a criança ela tenha esse apetite afetado aí. Então, assim, não se desesperem, né, nesses momentos que a criança começou a comer menos porque tem alguma coisa incomodando, tá com alguma doença, alguma coisa assim.
não se desesperem, ofereça os alimentos da preferência da criança, que ela aceita melhor, não força, não passa frustração para ela, normalmente esse período passa. Agora, se não, se persistir, a criança realmente está parando de comer, não quer comer quase nada, aí a gente precisa investigar, tem que levar no pediatra, no nutricionista dela e observar o que pode ser. Mas os principais fatores que fazem com que a criança, de repente, coma menos, são esses que eu citei. E também tem que pensar muito na expectativa da família, né? Que às vezes eu vejo a mãe falar, meu filho não come nada. Mas aí a gente vai avaliar, mas a criança come sim o quanto uma criança precisa. Às vezes o adulto cria uma expectativa, quer que às vezes a criança coma a mesma quantidade que ele, não é bem assim. Então é bom observar e ter muita calma, oferecer os alimentos saudáveis e respeitar os sinais da criança aí. Agora, se tiver alguma coisa que chama muita atenção, aí é bom procurar um profissional para poder avaliar melhor e orientar. Até fazendo um link já com essa pergunta, tem o que fazer quando a criança está doente e não quer comer. Acho que é mais ou menos isso que você estava falando. É normal, é uma coisa muito esperada, né? Que a criança perca o apetite quando está doente. Nós também, quando estamos doentes, muitas vezes não temos vontade de comer, né? Quando a gente está bem, imagina uma dor de dente, imagina um dente nascendo, uma dor que deve ser, né? Então, ter paciência, deixar esse período passar, não forçar a criança a comer e oferecer para a criança aqueles alimentos que ele aceita melhor, tentar uma forma diferente, numa consistência diferente e tentar amenizar esse incômodo que a criança tiver, né? Se é gripe, se é resfriado, se é um dente nascendo, amenizar o incômodo e esperar passar. Mas o principal, não ficar passando essa angústia para ele, essa ansiedade que ele não está comendo, não ter essa preocupação. E para as crianças que estão em introdução alimentar, manter a livre demanda de leite materno. Para a criança estar em uso de fórmula, manter a oferta habitual de fórmula, que aí vai passando esse incômodo, vai passando o que a criança tiver, a doença que a criança tiver, e ela volta com o apetite normal dela. Agora, se você nesse período, a criança não está bem, não está conseguindo se alimentar, e você fica forçando, e você fica fazendo querer ela raspar o prato, ou tem gente que faz de tudo, põe de castigo e tudo, ela começa a criar uma memória muito negativa com a alimentação. E isso sim pode desencadear um sério problema aí ao longo da infância. Aí sim você pode desenvolver uma seletividade, uma recusa, um problema sério no seu filho porque ele estava doente e não conseguia comer. E aí você ficou fazendo isso, forçando, obrigando, cobrando, e aí ele associou a alimentação com essa coisa ruim. Aí, de fato, ele pode começar realmente a ficar seletivo. Então tem que tomar bastante esse cuidado aí nesses períodos. Certo. Qual a sua opinião com relação ao consumo de doces pela criança? Vamos lá, assunto polêmico, né? Na verdade, eu queria falar, né? Primeiro, não a minha opinião, mas a recomendação oficial de todos os órgãos, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, Organização Mundial de Saúde. A gente pode introduzir açúcar, doces na alimentação da criança a partir de 2 anos de idade. E o porquê dessa recomendação? É muito importante saber o porquê para que você possa entender o porquê e querer fazer isso, né? Mas todos nós nascemos com uma preferência inata por doces. Então, a gente nasce com essa preferência pelo sabor doce, todos nós. E aí, o primeiro alimento que a gente consome na vida é o leite, que é adocicado. E aí, essa introdução muito precoce do açúcar na vida da criança, dos doces, vai fazer com que ele desenvolva, com certeza, esse paladar preferencial ao doce. O açúcar, todos nós sabemos, é comprovadamente viciante. E aí, se você introduz isso muito cedo na vida da criança, a chance dele viciar é muito grande. E na introdução alimentar, o que a gente quer é apresentar os sabores para a criança, apresentar os alimentos. Então, ele precisa aprender o que é amargo, ele precisa aprender o que é azedo, porque o doce, naturalmente, ele já nasceu com essa preferência. Então, por isso também a gente não introduz o doce, esse açúcar, né, que é muito doce, logo cedo, porque ele acaba querendo comer as coisas mais adocicadas só, e você tira dele essa oportunidade de aprendizado, de conhecer outros sabores. Então, qualquer alimento que tenha açúcar, qualquer tipo de açúcar, seja demerara, de coco, mel, qualquer alimento desses, doce, açúcar, a gente não deve oferecer até 2 anos, até porque o excesso desses alimentos também, ele predispõe a gente a desenvolver obesidade e diabetes. Se pra gente, adulto, né, isso favorece essas doenças, a criança que está nessa fase aí dos primeiros 1000 dias, até 2 anos, né,
tão vulnerável, tão delicada, a chance é muito maior. Então, se você introduz muito cedo, a chance dele desenvolver essas doenças na vida adulta é muito maior, porque ele está nesse período aí de programação metabólica. Então, por esses e muitos outros motivos, a gente não deve introduzir até os 2 anos. E respondendo agora a sua pergunta, qual a minha opinião com relação a isso? Claro que eu defendo isso, porque eu concordo plenamente com essas justificativas. Então, sim, eu recomendo que seja a partir dos 2 anos. Eu não sou radical, eu acho que sim, o açúcar faz parte da vida da criança, não precisa de terrorismo nutricional, pode sim consumir, faz parte, é gostoso, eu também gosto, minha filha gosta, mas a gente tem que tomar muito cuidado, não é porque fez 2 anos que liberou geral, vamos comer açúcar, vamos colocar açúcar no suco, ter açúcar em casa. Não, porque mesmo a partir, se seu filho não comeu açúcar até 2 anos, se com 2 anos você começa a colocar açúcar no suco, tem chocolate em casa, oferece as coisas muito doces, ele vai conseguir sim desenvolver ele vai desenvolver sim esse paladar mais doce, é o que a gente não quer, a gente sabe que o açúcar é nocivo para a saúde, né? Então, sim, não tem nenhum problema comer. Mas isso não quer dizer que vai estar presente todos os dias na alimentação da criança. Vai para o aniversário? Ok, vai comer sem culpa. Vai no shopping? Vai comer sem culpa, tomar sem culpa um sorvete. Mas vai ter em casa? Precisa ter sorvete no freezer? Precisa ter caixa de bombom em casa? Né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Vai comer o doce sim, mas deixa para o final de semana, para ocasiões especiais. E se pode evitar, vamos evitar, porque se a gente não fizer isso na infância, a gente vai fazer isso forçado na vida adulta, o que acaba acontecendo, né? A gente para de comer porque quer emagrecer ou porque está com algum problema de saúde. Então, vamos fazer isso desde o início para que seja uma coisa natural e come a vida inteira sem culpa, numa quantidade equilibrada. E essa é a minha opinião. Eu tenho até um combinado com meu filho, que se deixar todo dia que a gente passar na padaria, ele quer o brinde do docinho, né? Então a gente combina que só no sábado ou no domingo ele pode comprar um docinho que ele escolher. Então, ele já sabe disso, então não tem discussão quando a gente vai no mercado ou na padaria. Esse problema já está resolvido. E não tem necessidade de proibir, né? Não é assim também, não é porque eu vou comer um doce que acabou a minha saúde. Não é assim que funciona. E outra, a gente não precisa se privar tanto. É possível eu comer alimentos doces que não são puro açúcar. Eu posso sim oferecer um leite para o meu filho com chocolate que não seja Toddy, Nescau, que tem 90% de açúcar. Eu posso sim oferecer para ele um leite com cacau em pó e um açúcar de melhor qualidade numa quantidade pequena, por exemplo. É um alimento doce, mas não é aquele absurdo de açúcar. Tem como a gente melhorar a qualidade dos doces consumidos. Comprar um chocolate com uma qualidade melhor, preparar alguma coisa em casa, um bolo com um tipo de açúcar melhor, ou até tem várias receitas de bolo sem açúcar, que a gente pode acrescentar banana, bem madurinha, ameixa. Então tem várias estratégias que a gente pode fazer para comer doce sem ser um monte de açúcar. Certo, vamos lá. E aquela criança que está com a alimentação toda errada? Qual o primeiro passo? Bom, depende muito de cada criança, né? Cada caso é um caso. Isso a gente tem que avaliar individualmente. Mas, na maioria das vezes, a recomendação geral que eu posso dar aqui para vocês. O primeiro passo. Meu filho tem uma alimentação toda errada. Só come miojo, bisnaguinha, bolacha recheada, suco de caixinha, não come fruta, ou come um tipo de fruta só, não come verdura, não come legumes, só come arroz e feijão. Tá tudo errado. O primeiro passo que eu acho que começa a ajudar bastante é você começar a mudar a estrutura da alimentação na sua casa. Então, hoje você vai no mercado e enche o carrinho de todas essas coisas que eu citei, né? Tudo alimento ultraprocessado, cheio de aditivo químico, cheio de açúcar, cheio de sal, que não tem nada de nutriente para a criança. Então, começar a melhorar a estrutura da alimentação na sua casa. Começa lá no mercado já. Então, você tem que começar a repensar naquilo que você vai trazer para casa. Então, precisa começar a trazer para casa mais comida de verdade, que é o que se fala muito aí hoje, né? Mais comida mesmo, comida caseira, coisa mais natural. Então, caprichar mais na feira e comprar menos no supermercado, que é onde tem mais industrializados. Então, comprar mais verduras, comprar mais legumes, carnes, ovos, arroz, tipo de arroz diferente, macarrão integral, tipo de leguminosas diferentes, um alimento super nutritivo são as leguminosas, os grãos, e a gente fica sempre no feijão. Começa a comprar outros tipos de feijão, branco, preto, grão de bico, lentilha, então variar aí os tipos de grãos.
e melhorar a qualidade da alimentação do que vem para sua casa. Então, esses iogurtes com muito açúcar, bolacha recheada, salgadinhos de pacote, evita de comprar. Você vai cortar da alimentação do seu filho? Não. Mas você vai deixar em casa, no armário, à tarde ele vai estar com fome, ele vai comer isso. Não, então não vai ter na minha casa, à tarde ele vai comer outra coisa. Ele vou fazer uma panquequinha de maçã ou de banana para ele, eu vou fazer um bolo, eu vou dar um pão, né? Às vezes na correria tem que ser coisas prontas. Mas compra uma bolacha com uma qualidade melhor, tenha pão, com queijo, dá para fazer uma infinidade de coisas, uma vitamina e tudo mais. Mas é isso, começar a oferecer mais comida de verdade, até porque a criança, ela tem uma necessidade grande de nutrientes, de vitaminas, de minerais, ele está aí no pico de crescimento, crescendo e se desenvolvendo, ele precisa dessa nutrição adequada para crescer saudável, está nessa fase aí programando seu metabolismo para a vida toda. E aí ele não come grandes volumes, as crianças não comem grandes quantidades na maioria das vezes. Então tudo aquilo que ele come, tudo, não, né? Mas na maioria do que ele come precisa ter muita densidade nutritiva. O que é isso? No pouco que ele come, tem que ter muito nutriente. Se eu fico dando para ele num lanchinho da tarde uma bolacha recheada e um suco de caixinha, eu não estou dando nada de nutriente para ele. No suco de caixinha, 10% de fruta. Na bolacha recheada, farinha, açúcar e aditivo químico. Então, isso prejudica muito a saúde da criança, o crescimento da criança. Então, o primeiro passo aí para a criança que está tudo errado comece a colocar dentro da sua casa mais comida de verdade, diminua aos poucos os industrializados. Eu sei que não é uma tarefa fácil, né? Se seu filho não assa nada, você não vai deixar ele passar fome, mas começa a diminuir aos poucos, dependendo da idade da criança, dá para você negociar a partir de agora, só final de semana que vai ter isso em casa. Começa a oferecer novas coisas, novas possibilidades. Incluir, não é tirar da vida dele tudo, é incluir novas coisas que talvez ele aceite também. Então, acho que começar por aí, mudar a mentalidade da família toda, avaliar como está também as práticas, os hábitos dos pais também é importantíssimo, né? Criança aprende pela imitação, tem que dar o exemplo, não adianta você querer ter uma alimentação e seu filho outra. Então, rever essa estrutura da casa aí é o mais importante para dar o primeiro passo, mas com certeza tem muito que se fazer. Educação nutricional, né, Marília? Eu acho que começa também partindo da gente, né? A criança não vai sozinha no supermercado, depende da gente muito, né? Exatamente. Então, depende totalmente. A responsabilidade é nossa, a gente tem que assumir isso, né? É totalmente nossa. Depende da gente querer mudar também. Vamos à última perguntinha. Como garantir uma alimentação completa nutricionalmente para a criança? Tá, então, a primeira coisa é baseada nisso que eu acabei de falar. A gente tem que oferecer a comida de verdade, comida caseira, o mais natural possível, porque é isso que tem nutrientes e vitamina. Industrializados tem muito pouco. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a indústria faz. Aí coloca lá nas embalagens ricos em vitaminas e minerais e tal. Então tem que tomar cuidado com isso, até porque também essas vitaminas adicionadas aí em produtos industrializados não têm o mesmo efeito no nosso organismo que a vitamina de um alimento natural. Mas, no geral, comer mais comida de verdade, coisas mais naturais. Ter fruta todos os dias, com isso a gente vai conseguindo atingir mais a necessidade da criança. Então, se hoje o seu filho come nenhuma fruta por dia, coloque uma meta, a partir de agora, todos os dias vai ter uma fruta, todos os dias você vai comer uma fruta. Ou então, não, se ele já come 2 frutas, o ideal é de 3 a 4 frutas por dia, porções, né? Então, coloque essa meta aí, né? Se seu filho não está nessa aí de 3 a 4 ainda, vai aumentando aos poucos, não precisa ser radical de um dia para o outro. Muito importante a variedade da alimentação. Isso é importantíssimo para poder garantir essa adequação nutricional aí para o crescimento da criança. Variar a alimentação. A gente fica mesmice, né? Todo dia de manhã o filho vai lá, toma um café com o leite com achocolatado, o pãozinho com manteiga. Aí no almoço ele come feijão e tal coisa. A gente fica sempre na mesma. Então, às vezes, até é saudável, mas é sempre a mesma. Isso é muito ruim. Primeiro, porque a criança está formando os hábitos que vão perdurar por toda a vida. Isso é fato. Então, a gente tem que variar para que ele tenha um paladar mais variado. E essa diversidade aí de alimentos, ela garante para a gente uma maior variedade de nutrientes, que é fundamental para o crescimento saudável da criança, né? Então, para a gente conseguir atingir também as necessidades dele, a gente precisa variar a alimentação. Então, se hoje ele come só pão no café, vamos incluir novas coisas. Uma crepioca, um ovo mexido, um queijo, uma panquequinha,
uma torradinha com uma geleia e vai ir alterando. Claro que não é possível cada dia fazer uma coisa, nem precisa ser assim, mas vai intercalando e procurando variar dentro das suas possibilidades o máximo possível. E aí eu trouxe aqui para vocês também uma imagem que eu gosto bastante de usar, que na verdade é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é o pratinho ideal para todo mundo, seja para criança, para adulto, é o prato ideal. Com esse prato a gente consegue, vou mostrar para vocês, atingir, vou desaparecer aqui, mas a gente consegue atingir, é mais provável que a gente consiga atingir as necessidades nutricionais aí que a gente tem. Então aqui, como deve ser o nosso prato? Metade do prato deve ser de legumes e verduras. Estão me ouvindo bem, né? Tá me ouvindo bem, Thaís? Tá. Então, metade do prato de legumes e verduras. Não precisa ser uma grande variedade, mas que pelo menos tenha um tipo de verdura, uma folha e um tipo de legume. Um quarto do prato de carboidrato. Então, arroz, macarrão, mandioca, batata. E um quarto é fonte de proteína. E aí a gente divide aqui proteína animal, peixes, carnes, frangos e ovos. E a proteína vegetal, que são os grãos, as leguminosas que eu comentei, lentilha, grão de bico, feijões. Então, essa é a proporção adequada. Claro que a quantidade vai variar, isso é totalmente individual. Eu digo aqui a proporção ideal para todos nós. E aí você pode me falar, mas sem chance. Sem chance, meu filho não vai comer isso aí, porque hoje quase 100% do prato dele é arroz e feijão. A gente não precisa querer ir de um dia para o outro. Vamos começar a mudar aos poucos. Se não tem de jeito nenhum que ele não gosta, que ele não conhece, tem dificuldade de aceitar numa quantidade muito grande, a chance dele não querer é muito maior. Então, se hoje e legume no prato dele, comece uma quantidade muito pequenininha. Você vai tentando se aproximar a esse pratinho ideal, que é o que garante aí uma mais adequada para ele aí nessa fase tão importante da vida da criança, para a vida toda. Eu travei aqui, vocês estão me enxergando bem? Não. Oi. Dá uma travadinha no vídeo. A gente tá ouvindo, mas estava travando. Agora já voltou? Voltou, Marina? Já voltou? Acho que o som tá... Não. Tá dando muito som. Você vai ter que reiniciar. Voltou? Não, ela ainda tá sem áudio. Tá sem áudio ainda, Marina. Assim, a gente já fez todas as perguntas, né, principais. E a gente tá até com o nosso tempo... Acho que agora voltou, né? Tá sem áudio ainda. Assim, a gente já fez todas as perguntas, né, principais. E só agora só ficaram as perguntinhas, as dúvidas dos pais. Provavelmente a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, porque é um tema bem amplo, né? A gente tentou abordar os principais pontos. Caso a gente não consiga responder agora, a gente depois dá um retorno para vocês nos stories. Pode ser? Fala pra ela falar de novo pra gente fazer o teste. Quer falar alguma coisa, Marina, para ver se a gente está te ouvindo? Não. Então, se quiser finalizar, depois ela responde. Então, vamos fazer o seguinte. A gente já deve ter dado o tempo limite da live. Todas as perguntinhas nós vamos anotar. A gente já tem algumas perguntinhas que já foram elaboradas. E depois a gente pede para a Marina estar respondendo nos stories. Tá ok? A gente agradece a participação da Marina. Com certeza veio acrescentar e tirar nossas dúvidas, né? Dar uns puxãozinhos de orelha, porque a gente geralmente acaba fazendo algumas coisas erradas, correria do dia a dia. Mas é um alerta, né? Para a saúde das nossas crianças. Quantas crianças já têm casos de colesterol alto, já com 2, 3 anos, né? Então, realmente serve de lição para a gente.
foi bem enriquecedor o nosso bate-papo. E logo, logo teremos o nosso próximo encontro Escolas em Ação. Um abraço.